Olá, eu gostaria de falar uma palavra com vocês e é de Provérbios, tá? Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto muito dessa palavra de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bem, o coração é aquela nossa parte mais inconsciente, que é onde está guardado as nossas emoções, os nossos sentimentos, e essa parte é sempre bem difícil de nós lidarmos, né? Pela estrutura do nosso, digamos assim, ego material, né? Sempre o ego se fazendo maior, né? Que não deveria. Para isso nós precisamos limpar esse inconsciente. E aí você me pergunta, como que nós podemos limpar o nosso lado mais inconsciente? Aquelas impurezas que muitas vezes são difíceis de limpar, né? Porque o que tá consciente é mais fácil, né? A gente, não que seja super rápido também, mas é mais fácil porque você está vendo. E quando está inconsciente, encoberto, que são sentimentos, emoções guardadas, coisas que a gente muitas vezes não gosta muito de ver, né? Olha, nós somos estudantes da ciência cristã, nós somos estudantes da Bíblia. Então, a senhora Ed sempre recomenda no Ciência e Saúde, né? Não são com essas palavras, mas ela coloca, investiga a fundo todas as suas crenças, que muitas vezes ali no inconsciente, investiga, porque tudo precisa ser limpo. Nós temos que limpar todas essas impurezas mentais, todas essas impurezas emocionais. E uma boa técnica para isso é nós estudarmos e lermos e tentarmos compreender o Ciência e Saúde. Estudarmos e lermos e tentarmos compreender a Bíblia, mas a Bíblia de uma forma inspirada, de uma forma que nos traga a inspiração da cura, né? Coisa que nos foi muito bem ensinada pela senhora Ed no Ciência e Saúde. Isso tudo faz com que nós, aos poucos, possamos purificar a nossa estrutura mental e, mais do que purificar, nós entendermos que nós somos um com a mente única, que é Deus, um com essa mente. Isso é o melhor de tudo, porque quando nós percebemos que nós não precisamos nos apegar a essa pseudo-mente mortal, esse pseudo-ego humano,
e nós abandonamos esse ego e nos voltamos para a única mente que é Deus, que é a mente com M maiúsculo, que é a mente perfeita, que é a mente que pode nos abrir todos os campos e pode também nos revelar as coisas que nós precisamos purificar, e nós precisamos que essas coisas venham à tona para serem curadas. Nós não precisamos ficar com medo de que essas coisas venham à tona, porque tudo que é revelado é para ser curado, é para ser sanado, tá? E quanto mais nós tentarmos encobrir essa coisa não muito pura no nosso inconsciente, mais nós vamos tendo problemas na parte da nossa vida. Então, tudo precisa ser revelado e tudo precisa ser curado, tá? E tudo tem uma hora para isso. Mas nós já precisamos nos volver a estudar, a compreender, a nos permitir sermos curados pela palavra, porque a palavra de Deus vai fundo no nosso inconsciente e tem esse poder de cura, tem esse poder de sanar coisas que muitas vezes nós nem sabemos quais são, mas que muitas vezes são crenças arraigadas que nos prejudicam bastante. Crenças, às vezes, de uma educação severa ou de uma educação que priorizava muito a coisa do castigo divino. Não que as pessoas que nos educaram fizessem por maldade porque elas talvez tenham sido educadas dessa forma também. Então nós também temos que ter essa compaixão pelas pessoas que nos educaram. Mas nós não precisamos aceitar mais essa educação errônea, no caso, né? Que nos colocou medo, nos colocou castigo, nos fez achar que a punição era algo bom, quando que nós crescemos e continuamos muitas vezes acreditando nisso, que nós precisamos ser punidos e que Deus castiga e que Deus não é um Deus bom e coisas assim, crenças muitas vezes, falando assim, parece absurdas, mas são crenças que as pessoas, muitas têm sim, ainda hoje. Então, isso tudo precisa ser curado, porque a senhora Edge, ela fala que o conceito que nós tivermos sobre Deus vai influenciar muito a nossa vida, vai influenciar muito a maneira como nós vamos nos tratar. Se eu acredito que existe um Deus punitivo, vingativo, que castiga o homem, que fica o tempo todo à espreita de perceber a mínima falha do homem para vir castigar, esse mesmo conceito que nós temos de Deus, nós vamos também levar como um conceito sobre nós mesmos. E também nós vamos nos punir, nós vamos nos castigar, nós vamos nos sabotar, nós vamos, enfim, criar uma série de problemas e confusões na nossa vida de uma forma totalmente que não tem nada a ver, porque Deus não quer nada disso do homem. A única coisa que Deus quer é que nós possamos compreender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele fez tudo de bom, tudo já está feito, tudo é bom.
e esse amor, essa bondade, Ele deu de graça para a gente. E Ele quer que nós possamos usufruir isso tudo de uma forma com sabedoria, com alegria, com gratidão. Não existe esse Deus que castiga, não existe esse Deus. Deus não criou inferno, não existe inferno. O que existe é o pensamento, a crença de que nós estamos afastados de Deus. Isso é um inferno mental, é um inferno psicológico, mas não existe inferno físico, existe a crença de que nós estamos afastados de Deus. Nós nunca podemos estar afastados de Deus. Nós somos um com Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos o reflexo de Deus. O sol brilha e seus raios continuam a sair do sol. Mesma coisa, não tem como isso não acontecer. Da mesma forma, não tem como nós não sermos reflexos de Deus. O que muitas vezes nós permitimos é que nós tenhamos uma crença errada em relação a isso, e as bênçãos de Deus, o amor de Deus não chega a nós, não porque Deus não esteja nos dando esse amor e nos dando tudo a todo momento, mas porque nós não permitimos, porque Deus não invade nosso livre-arbítrio. Deus não é um Deus de invadir, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se nós não queremos pensar dessa forma correta, de que nós somos um com Deus, Ele não se intromete. Ele gostaria muito que nós pensássemos e começássemos a usar o seu poder que está em nós, o poder que opera em nós, que já nos foi dado. Mas se nós não quisermos que isso aconteça, não tem problema. A vida é eterna. Ele espera. Um dia nós vamos reconhecer esse poder que opera em nós. Nós vamos reconhecer que nós somos um com Deus, que nós temos todo o bem já aqui e agora, e que nós não precisamos mendigar nada, porque nós temos tudo. Nós precisamos sim viver uma vida de amor, de paz, de harmonia com o próximo e com nós mesmos. Porque nós temos que ter, se nós somos filhos de Deus, o próximo também é. Então nós temos que ter esse respeito de saber que todos são criaturas criadas por Deus e em graus diferentes de compreensão, mas todos são filhos de Deus e todos são reflexos de Deus e todos têm o Cristo. Então nós temos que aceitar, amar a todos, mesmo aqueles que muitas vezes ainda têm um grau de compreensão aparentemente distorcido, mas nós temos que aí sim nos esforçarmos para expressar amor, expressar respeito e expressar compaixão, tá? Então, voltando um pouco ao assunto, esse coração são essas crenças muitas vezes arraigadas no nosso inconsciente, que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. E nós não precisamos ter medo disso, muito pelo contrário. Quanto mais nós limparmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças mais ali escondidas, nós vamos cada vez expressar mais felicidade, mais alegria, mais harmonia, uma vida mais harmoniosa,
tudo tem que ser aplanado, tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser perfeito. Nós já somos perfeitos, nós já somos filhos amados de Deus, perfeitos, puros e inocentes. Mas nós temos que abandonar tudo que, através desse ego humano, um dia nós acreditamos que era verdadeiro, que era nosso, que era um atributo nosso. E não é. Esse ego humano, ele tem que ser submetido à mente única, ao Deus único, tá? E ele nunca pode ser colocado como uma verdade. A verdade é o Espírito, a verdade é Deus, a verdade é que nós somos espirituais. E tudo tem que ser submetido a essa verdade espiritual. E aí nós vamos ter domínio sobre as coisas do céu e da terra, como Deus nos permitiu e nos deu autoridade. Só que essa autoridade nós temos que assumir, porque Ele já deu. Mas se nós não assumirmos, nós não vamos ter os benefícios de usar essa autoridade. Claro, autoridade para o bem, para as coisas boas, para nós submetermos as coisas boas à nossa vida e à vida do nosso próximo, tá? Então, é isso. Vamos estudar o Ciência e Saúde com a chave das Escrituras da senhora Mary Baker Eddy. Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar com esse sentimento inspirativo, tá? Não vamos nos apegar muito a conceitos literais de que muitas vezes nos confundem. A Bíblia é para nos curar, não para nos causar confusão. Deus não é um Deus de confusão. A gente precisa ler com esse sentido da compreensão espiritual, para que a cura aconteça de uma forma mais fácil e mais tranquila, tá? Então é isso. Tem muita coisa a ser falado e a gente tem que sempre estar substituindo as crenças errôneas, as crenças mentirosas, as crenças que não nos pertencem, pela compreensão espiritual. Isso é o mais importante de tudo. Substituir crenças errôneas pela compreensão espiritual. Compreensão espiritual de quê? Compreensão espiritual que nós somos filhos de Deus, reflexos de Deus, que Deus é tudo, que a vida espiritual é tudo e que nós somos já agora perfeitos, puros e bons, tá bom? E tudo mais vai acontecer na nossa vida se nós mantivermos esse pensamento no bem, tá legal? Então é isso, vamos nos vendo por aí e então tchau.